paz de Cristo, os nossos queridos irmãos e amigos, estamos na nossa série Armadilhas do Coração, no nosso 10º vídeo, e hoje temos como tema Para Não Escandalizar, e onde Jesus ele nos dá um lindo exemplo de como nos portarmos na vida. Estamos trabalhando com o livro A Isca de Satanás, de John Bevere, e onde ele traz o texto de Lucas 17, versículo 1, é inevitável que venham os escândalos ou as pedras de tropeço, e a ofensa, queridos, ela pode magoar, ela pode trazer ressentimento, ela pode trazer amargura e uma pessoa ter a sua vida totalmente transformada se ela não liberar perdão na sua vida. Amém? Então vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de falar sobre perdão, e nós queremos, Senhor Jesus, que a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão através de Cristo venha sobre as nossas vidas e o teu nome seja glorificado para a honra e glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, o texto que eu quero ler está em Mateus capítulo 17, versículo 24 ao 27, e o tema de hoje é para não escandalizar. E diz assim: quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou, dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo os filhos estão isentos, mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e também o seu. Muito bem, quando Jesus chega a Cafarnaum, os religiosos da época, eles cobram o imposto de Pedro, referente a Pedro e também referente a Jesus. Esse imposto, ele era cobrado na moeda da época, uma moeda grega, que era a dracma, e cada dracma equivalia a um dia de um trabalhador, um dia de serviço de quem ganhasse um salário mínimo. E o imposto era devido e revertido para o templo, para a manutenção do templo e outros também investimentos. Era um imposto religioso, o valor era 2 dracmas, ou seja, 2 dias de serviço cada pessoa, e eles eram cobrados. Só que Jesus disse para Pedro, né, que ele era filho, né? Jesus, como ele era filho do dono do templo, ou seja, o templo pertence a Deus e Jesus é o filho de Deus, não haveria necessidade de Jesus pagar aquele imposto, porque ele era filho de Deus. Inclusive Jesus disse em certa ocasião, em Lucas 2,49, que ele se distanciou dos seus pais voltaram antes dele em uma ocasião. Ele disse assim, ele respondeu: por que me procuravam quando seus pais voltaram para buscá-lo, que o tinham deixado, né? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Então Jesus ele era o filho do dono do templo, mas ele disse para Pedro, veja bem, mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Veja bem, no versículo 27. Então, Jesus disse assim, para que não haja escândalo, faça as coisas certas, Pedro. Né? E nós, queridos, como cristãos, nós devemos ser luz do mundo e sal da terra. Luz é testemunho e sal é caráter. Em tudo que nós fizermos. Quando nós vivemos uma vida de arrependimento, nós vamos cuidar a nossa vida, os nossos atos e também aquilo que nós fizemos, né, mediante a nossa família, mediante a família da fé, que é a igreja, e mediante também a sociedade, mediante muitas vezes pessoas estranhas, né? Porque nós temos uma vida e nós prestamos conta primeiramente a Deus, mas também devemos nos portar de forma que agrade a Deus.
E Jesus disse para Pedro ir até ao mar e pegar um peixe, e na boca do peixe teria um estáter. A moeda estáter, ela valia exatamente 4 dracmas, ou seja, 4 dias de trabalho de um trabalhador que ganhava um salário mínimo. E Jesus diz, pega essa moeda e vai lá e paga o meu e o seu imposto para que não haja escândalo, que não haja ofensa na sociedade. Queridos, essa moeda estar na boca de um peixe, isso nos fala da providência de Deus quando nós queremos fazer as coisas dentro da vontade de Deus. Ele vai providenciar tudo de que nós precisarmos. Eu creio que Pedro aprendeu muito nessa situação com Jesus e eu aprendo também e nós todos aprendemos com a palavra de Deus. E também um pouquinho adiante diz no texto de Mateus 18:6, e se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Claro que aqui é um texto que Jesus está falando às crianças, mas também quando Jesus se refere aos pequeninos, muitas vezes é pessoas imaturas e que estão iniciando muitas vezes na caminhada cristã, que nós precisamos cuidar aquilo que nós fizemos e aquilo que nós falamos, para que não haja ofensa nelas e elas venham se afastar dos caminhos do Senhor por causa de uma ofensa. Então você que me escuta, que é um crente, um cristão maduro na fé, né? Faça as coisas corretas em tudo. Tem aquele texto que nos diz assim, seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Mesmo que aqui neste mundo nós não tenhamos muitas conquistas, o dia que nós chegarmos na eternidade, eu quero ouvir essa voz, né? Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Graças a Deus por isso. E é assim que Deus nos abençoa e nos dirige. Então, queridos que nos escutam aí, né? Tá? Cuidado com o que você faz, cuidado com a maneira que você se porta, cuidado com a maneira que você se comunica com as pessoas, cuidado com a maneira que você age, porque você é um embaixador de Cristo Jesus aqui na face da terra. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus. Eu creio que esta palavra vai, ó Senhor Jesus, fazermos andarmos, ó Senhor Jesus, diretamente conduzidos pela vontade do Teu Espírito Santo em tudo que nós fizermos. Se tem alguma coisa que é atrapalho para os outros e pode fazer os outros tropeçar, pode servir como pedra de tropeço, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor tire isso, Pai, da nossa vida, tire isso do nosso linguajar, tire isso, Pai, fazendo de nós exemplos de conduta de cristãos perante todos, Pai, para que ninguém se desvie dos Teus caminhos ou venha, Senhor Jesus, ó Senhor, proferir ofensas e coisas magoadas perante as nossas vidas e também a família da fé que é Cristo, que é a Tua igreja através de Cristo Jesus. Amém. E Deus abençoe. Amém, queridos. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.